Olá, meu nome é Lucas Pereira, eu sou professor do IFMG. Neste vídeo, eu vou explicar em linhas gerais o projeto de pesquisa intitulado Policiais e o Antifascismo, uma história pública de um debate espinhoso. Desenvolvido na residência de pós-doutorado no PPGH, sob a supervisão da professora Juniele Rabelo de Almeida. Para fim de apresentação, eu vou dividir o vídeo em três partes. Na primeira parte eu vou apresentar um pouco uma explicação geral dos objetivos, das fontes, motivações, desse projeto. Em seguida, eu vou apresentar algumas reflexões realizadas nos últimos meses. E por fim, eu vou apresentar alguns encaminhamentos e resultados provisórios dessa pesquisa. Bom, a relação entre política e polícia é pouco explorada pela historiografia. Frequentemente associamos essa relação somente a nível da organização das polícias políticas, que ocorreram no Brasil desde a década de 1920, depois também na era Vargas e na própria ditadura militar. Também desde a Primeira República, observamos em diversos estados a organização de policiais em associações civis, como clube de oficiais, clube de aposentados, clubes de praças. E mais recentemente, observamos a existência de greves, de motins e de organização de policiais, driblando a Constituição em luta pelos seus interesses de classe. No que diz respeito à atuação de policiais no grande espectro político da esquerda, historicamente, a gente observa dois grandes exemplos analisados por Gabriel Nascimento, em São Paulo, e André Silva, em Minas Gerais, da existência de células do Partido Comunista nas forças policiais militares dos seus respectivos estados, entre as décadas de 1960 e 1970. Já no início da década de 2010, diversos policiais identificados ao espectro da esquerda, ou aquilo que denominamos como campo progressista, já estavam se articulados e organizados em diferentes militâncias e passaram a se reunir em torno da proposta de um movimento de policiais pela democracia, semelhante à organização dos juízes para a democracia. Assim, por volta de 2015, após algumas reuniões, esse grupo se reuniu em Salvador, com diversas lideranças policiais e outros servidores da segurança pública, e organizaram o movimento Policiais Antifascismo, o que eu chamo nesse vídeo de MPA. Nesse mesmo evento, em 2015, eles lançaram seu manifesto em defesa da desmilitarização das polícias, do fim da guerra às drogas, da reestruturação das carreiras em termos de carreira única e constituição de ciclo completo de polícia, da garantia dos direitos humanos nas instituições policiais brasileiras, entre outras pautas, como o próprio reconhecimento do policial como um trabalhador. Assim, esse projeto se propôs analisar e explicar a emergência desse fenômeno na história recente do Brasil. Uma hipótese é que esse fenômeno corresponde a uma perspectiva específica de antifascismo, conectada à percepção e manutenção do Estado democrático de direito. Para tanto, metodologicamente, elegi como fontes de análise três grandes conjuntos documentais: entrevistas, artigos e reportagens publicados na grande mídia eletrônica, jornais eletrônicos, entrevistas de história oral com os membros do movimento Policiais Antifascismo, e também fontes digitais, como as discussões, manifestações e postagens em redes sociais diversas. Passando para a segunda fase do vídeo, é importante ressaltar que nesses últimos meses, as fontes analisadas, além da revisão bibliográfica, permitiram produzir algumas pequenas reflexões que se fizeram necessárias para explicar esse fenômeno dos policiais antifascismo no Brasil. Primeiramente, é importante dizer que a pesquisa está enfrentando um problema que diz respeito às definições, representações e usos de três grandes conceitos diferentes: o conceito de fascismo, o conceito de antifascismo e o conceito de polícia. Bom, sobre o fascismo, é importante ressaltar que ele surge na Itália, com Mussolini, em 1919. Mas segundo o historiador Federico Finkelstein, suas origens ideológicas antecedem esse nome, fascismo, dado por Mussolini em 1919. Wittgenstein associa o fascismo a um processo histórico e transnacional de produção de uma política antidemocrática, associada também com o nacionalismo. Alguns autores, como o conservador Paine, ou mesmo o grande historiador do fascismo Roger Griffin, eles definem as características do fascismo como a violência, a tendência à revolução nacionalista, o racismo, também identificado como xenofobia, e o anseio por uma nova nação. Além disso, Robert Paxton
argumenta que uma coisa são os diferentes tipos de movimentos fascistas espalhados no mundo. Outra coisa são as experiências históricas dos governos fascistas. Esses últimos são resultados de escolhas, alianças, compromissos e rivalidades. O fascismo em ação, ou seja, o governo fascista, ele parece mais como uma rede de relações do que com uma essência fixa, segundo o próprio Paxton. Mas é importante ressaltar que uma das grandes características do fascismo é a mobilização das paixões.